Olá pessoal, vamos começar então a nossa quinta aula aí, falando ainda sobre o tema de auditoria, ok? Conforme nós falamos, né, esse tema de auditoria, ele tem muitos fundamentos, né, muito extenso, é um tema bastante cansativo. Portanto, né, eu tentei fazer aqui da forma mais fácil, trazendo apenas tópicos, né, e depois dando uma passada rápida lá no texto, né, apenas para considerar alguma informação adicional, ok? Continuaremos assim. Nesse caso aqui, a leitura, depois desse entendimento que estamos fazendo aqui sobre os tópicos, a leitura depois será muito mais esclarecedora, ok? Conforme já falamos aí das inconsistências ou dúvidas, né, quanto à confiabilidade das evidências de auditoria, né, como você deve proceder, né, o que você vai considerar relevante, o que tem relevância, o que tem mais riscos, não é? Como você vai verificar a evidência, né? Como você vai ter uma evidência de auditoria maior em determinados itens do que outros, né? A forma e o conteúdo dos papéis de trabalho, né? Como nós falamos, podem ser arquivos magnéticos, podem ser papéis, podem ser pesquisas, podem ser investigações, indagações realizadas junto aos administradores, não é? Sempre de forma organizada, não é? Então os papéis de trabalho de acordo com o tempo de uso, não é? Formando aí uma cronologia para que você depois possa revisar, para que você possa pesquisar com mais facilidade na hora de apoiar, não é, a sua decisão, a sua opinião, né, a opinião do auditor. Confidencialidade, custódia e propriedade dos papéis de trabalho, conforme falamos já, eles são de total responsabilidade do próprio auditor, ok? E vamos entrar aqui nesse item de carta de responsabilidade da administração. É uma representação formal, é uma carta que os administradores fornecem ao auditor, dizendo, né, que os sistemas contábeis estão de acordo com a lei, que a empresa, quais são, né, as tratativas da empresa em relação aos riscos, em relação ao tratamento contábil, às normas, né, que são seguidas, se são seguidas as normas conforme as leis, enfim, né, todos os critérios que aquela empresa adota, baseado em isenções ou qualquer tipo de benefício fiscal que aquela empresa tenha, enfim, são todas as informações que os administradores passam para o auditor, dizendo que aquela auditoria, não é? Aquele material contábil que será auditado está conforme a lei, não é? E o objetivo, né? Qual que é o objetivo do auditor com essa representação formal? Ora, o auditor precisa dessa representação para que ele tenha, né, condições de obter, né, suporte para suas evidências, né, e reagir apropriadamente. Então vamos lá. Vamos fazer primeiro, trazer aqui a informação da carta de responsabilidade, né, ou a representação formal, não é? A carta de responsabilidade da administração, ou a representação formal, não é um documento que os administradores, né, passam para o auditor, conforme nós falamos, né, dizendo que deve ser quais são cujas demonstrações contábeis, né, estão sendo auditadas, não é? Essa carta é fornecida sempre com bases aí de preparação, apresentação e divulgação das demonstrações contábeis submetidas para exame de acordo com as normas de auditoria, ok? Conforme falamos aí, os auditores vão pegar essa carta de representação para que eles tenham, então, não é? Obter essas representações formais, não é? Com os responsáveis pela governança, não é? E que eles estão cumprindo as suas responsabilidades com as demonstrações contábeis e financeiras de acordo com a lei. Isso vai dar suporte para qualquer evidência, não é? Que
o auditor vai coletar na empresa, seguindo, né, esse procedimento, verificando se todas essas demonstrações elas estão, né, afirmadas ali dentro dessas representações formais, ok? Porque os responsáveis pela empresa, o auditor ele vai dar apenas uma opinião se aquilo está adequado ou não, ok? E se há riscos relevantes ali ou não. O responsável, quem assume a responsabilidade é o administrador, e o administrador passa essa carta de representação formal ao auditor, assumindo, né, que a sua gestão tem esse olho, né, esse olho crítico, essa supervisão, essa direção sobre as informações contidas nos relatórios contábeis. E o auditor ele vai reagir apropriadamente a essas representações, né, pela governança, fornecidas pela governança ou a administração da empresa, né? Se eles não fornecerem, então o auditor ele tem que solicitar aos níveis superiores. Essa representação formal, ela deve ser a primeira evidência de auditoria, né, que aquela empresa está sendo auditada, que seus administradores estão passando ao auditor as condições legais, né, daquela empresa e a verificação dos saldos por eles mesmos adotadas e por eles conferidas, ok? Então, o auditor deve solicitar à administração que forneça essa representação no sentido de reconhecer a responsabilidade, né, dos administradores pelos controles internos, não é? Acredita que os efeitos agregados de distorções não ajustadas, né, são irrelevantes, individualmente ou em conjunto, ok? Fornecer ao auditor as informações que permitem os acessos necessários aos entendimentos do trabalho de auditoria para toda a equipe da empresa que será auditada, não é? Se todas as transações foram registradas e estão refletidas nas demonstrações contábeis. Tudo isso é responsabilidade dos administradores. O auditor, ele se cerca dessa carta de representação, vamos dizer assim, para confirmar, não é, que os administradores, né, ali os responsáveis pela governança, eles têm essa responsabilidade por tudo aquilo que a empresa está realizando até o momento por ele e que serão auditados, ok? A forma das representações é uma carta mesmo de representação, né, dirigida ao auditor, não é? Se lei ou regulamentado exigir, a administração faça a representações públicas, formais, a respeito, se houver essa necessidade, tá bem? A data e o período, né, ele tem que ser não posterior ao relatório do auditor. Então, como faz parte da evidência de auditoria, durante o planejamento da auditoria, não é? Essa carta será exigida dos administradores antes do auditor fornecer o seu relatório, ok? Então a data da representação é no máximo até a data do relatório final do auditor, tá bem? Muito bom. Falamos aqui do objetivo, vamos lá do lado direito. As declarações da administração como evidência, né? Já falamos também aí que tudo está em ordem, que tudo é feito conforme a lei. Essa representação formal reúne todas essas informações. A forma de representação, elas podem ser formais, não é? A data e o período, como nós falamos aí, até no máximo antes da apresentação do relatório do auditor, não é? E quanto às dúvidas, né, de confiabilidade das representações formais, né, e representações solicitadas e não fornecidas, né, o que pode acontecer aí? Se houver dúvida, o que o auditor tem que fazer? Ele tem que solicitar aos responsáveis, a quem está acima dos agentes da governança, né? Se o auditor tem preocupação em respeito à competência, integridade, valores éticos, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer uma diligência, né? Pedindo o comprometimento aí dos administradores e de quem
controla esses administradores, sejam acionistas, seja conselho fiscal, né? O auditor deve sempre abster-se de emitir opinião no relatório sobre as demonstrações contábeis, se houver aí, né, a administração não fornecer as representações formais, principalmente aí em casos de fraudes e erros, não é? O termo fraude sempre refere a um ato intencional, o erro não é? Então, se houver manipulação dos dados, apropriação indébita, supressão ou omissão de transações, registros de transações, aplicações indevidas, erros aritméticos, aplicação incorreta, né, das normas contábeis, interpretações erradas também das normas contábeis. Então, essa carta de representação, por si só, se ela não for fornecida ao auditor, já passa, não é, para o auditor uma situação que ele tem que se precaver, não é? E se for o caso, inclusive, abster-se de emitir uma opinião. Não é? Abster-se de emitir uma opinião depois de uma auditoria é uma condição grave, não é? Então, se a administração não fornecer, não é, essas cartas de representações aí, né, umas ou mais, quanto mais solicitadas, então ele vai discutir o assunto com a própria administração, não é? Ele vai reavaliar a integridade daquela administração e avaliar, né, quais serão aí as evidências de auditoria que ele vai ter que tomar, né? E tomar ações apropriadas, não é? Inclusive, como nós falamos aí, não emitir uma opinião sobre a auditoria realizada, o que no mercado vai corresponder, não é? A não emissão de uma opinião do auditor vai corresponder a toda essa condição de fraude ou erro, ok? Por isso, isso é importante que a administração forneça essa carta de representação formal ao auditor, ok? Aos auditores de forma geral. Muito bom. Qual que é a responsabilidade da administração, não é? A responsabilidade da administração é total. O auditor, a responsabilidade dele é emitir uma opinião sobre as condições sobre quais as demonstrações contábeis e financeiras se estão adequadas ou se não estão adequadas, perfeito? E a responsabilidade da administração é acompanhar, verificar, gerenciar, trabalhar junto com os seus pares para que esse material esteja adequado. Então, sempre a responsabilidade será dos administradores e não do auditor, ok? O auditor não corrige nada, ele apenas identifica erros, identifica se aquilo está de acordo com a lei ou não, ok? Os efeitos, né? Quais são os efeitos de fraude, o efeito de erro no relatório do auditor? As comunicações de fraude e erro, não é? No relatório do auditor. Ora, o auditor, ele vai verificar, né, conforme nós falamos aí, a responsabilidade do auditor é a avaliação do risco, planejar a auditoria, não é? Verificar distorções, aplicar todos os procedimentos de auditoria, perfeito? Eliminar qualquer tipo de suspeito, né? E se houver aí os efeitos de fraude ou erro, modificar a sua opinião com ressalva ou adversa, não é? Se um auditor não puder determinar, né, se houve fraude ou erro, ele deve avaliar o tipo de relatório a emitir. Então, tem várias formas, né? O relator ele dá uma opinião dizendo que os procedimentos estão de acordo com as leis, de acordo com as ordens, né, contábeis, ou ele faz uma opinião com alguma ressalva, não é? Que não é tão grave, ou ele dá uma opinião adversa, ou ele deixa de dar uma opinião, o que é pior do que uma opinião adversa, né, dependendo da situação. Então, as comunicações de fraude ou erro, o auditor ele vai comunicar esses assuntos no momento correto, não é? Às pessoas de nível apropriado da administração. Se o auditor tiver identificado
ou suspeitar de fraude envolvendo a própria administração ou empregados, não é? Ele deve comunicar isso aos responsáveis pela governança, ao Conselho Fiscal, aos acionistas, né? A quem de direito, ok? Se ele não encontrar ninguém de direito, ele deve pensar lá em emitir uma opinião com ressalva ou adversa, ou não emitir uma opinião, abster-se, não é? E nesse caso aí, as autoridades reguladoras e do controle, se o auditor identificar, né, suspeita de fraude ou erro, comunicar isso a responsabilidade, né, de comunicar isso para um terceiro, embora ele tenha, né, a confidencialidade e tudo mais, as responsabilidades legais do auditor podem sobrepor-se ao dever de confidencialidade em algumas situações. Então, o auditor, quando ele tem lá, como nós estamos vendo aqui, as autoridades reguladoras e de controle, se ele verificar ali fraude ou erros muito graves e informar, não é, aos responsáveis, à governança, aos acionistas, e ali ele verifica que não há nenhum tipo de ação por parte dessas pessoas em relação àquilo que está sendo tratado, o auditor tem o dever também de comunicar às autoridades reguladoras e de controle o que está acontecendo naquela empresa, ok? Ele pode também renunciar ao trabalho junto com isso, né? Ele, olha, não vou mais realizar esse trabalho, estou renunciando, ele tem aí os seus procedimentos de auditoria, os testes de auditoria, os testes de controle que nós vamos ver. Mas até aqui encerramos esse assunto sobre as comunicações de fraude ou erro, não é? A questão de comunicação às autoridades, a renúncia do trabalho, não é? Tudo isso vem lá desde do assunto da carta formal de representação, ok? Até a renúncia do trabalho, se for o caso, se não for dado, se não forem tomadas as atitudes, né, tempestivamente ali em tempo, né, para que tudo seja contornado. E se os administradores apresentarem algum tipo de falha de caráter ou não interesse em verificar o que está acontecendo, ok? Muito bem, vamos falar aqui mais uma vez, então, em procedimentos de auditoria, mas aqui nesse caso, só para complementar a questão da renúncia do trabalho, não é? Ele deve se retirar do trabalho quando a entidade não tomar as medidas necessárias, não é? No Brasil existem obrigações determinadas pelas autoridades reguladoras, né? Considerar-se aí seria apropriado ao auditor retirar-se quando essa saída for possível, ok? E caso ele se retire, discutir, não é? Com a administração, enfim, e outros, ok? Muito bom. Vamos abordar então, conforme falamos, esse assunto agora sobre procedimentos, né, de auditoria, mas agora voltados para as questões de testes de auditoria, os testes de controle e testes de procedimentos substantivos, ok? Testes de observância, né, que são os testes de controle, e os testes substantivos, que são os testes de procedimentos, ok? Então, nos testes de controle, nós vamos avaliar a efetividade operacional dos controles na prevenção ou detecção e correção, né, de todas as informações relevantes, ok? E nos testes de procedimento substantivos, nós vamos verificar através de testes de detalhes e testes de procedimentos analíticos, não é? Fazendo os testes de detalhes analíticos, testes de transações e saldos e procedimentos de revisão também analítica, ok? Todos esses testes de auditoria, eles são realizados dentro da auditoria, não é? É a própria auditoria, vamos dizer assim, não é? É a forma como você tira, como auditor, não é? Tira as dúvidas sobre algo que ele está ali investigando, que ele está ali indagando as pessoas. Então, ele vai fazer os testes de controle, que são os testes nos sistemas, né? Medindo os saldos, vendo como o sistema se relaciona com as transações internas e fazendo também os procedimentos substantivos. O que é isso? É a verificação, não é? A verificação do item. Ele vai lá fazer, ele vai somar uma conta para ver se o saldo bate, ele vai acompanhar a contagem no inventário de alguns itens, enfim,
São esses os testes, ok? Então, conforme falamos aí, os de controle, ele vai ver a efetividade operacional, avaliação dos riscos, né, de distorções relevantes, e os procedimentos substantivos, não é? Vão fazer isso de forma somadas, né, uns aos outros. Ele vai ver qual é a natureza, conforme nós falamos lá em riscos, não é? A quantidade de teste, o que é importante, onde serão testados maiores gamas, né, dentro de famílias de itens, aqueles que serão considerados contagens e verificações, as contas também contábeis que serão verificadas 100%, aquelas que não é? Enfim, todos esses controles, eles são determinados aí, né, a época desses testes, eles são dentro do planejamento, eles já têm uma data específica lá, né, dentro do período de contagem, não é? A verificação dos saldos, tudo isso faz parte do planejamento. Quando você faz o planejamento da auditoria, você já verifica, não é, a distribuição do trabalho, quais são as equipes que vão realizar cada tipo de trabalho, quais os períodos, não é, as datas que esses trabalhos serão realizados, tudo dentro do plano, né, do plano geral, que vai estabelecer o início, o meio e o fim da auditoria, ok? A avaliação da efetividade operacional dos controles, não é? Que são aí os testes de controle, não é? Repetindo sempre as mesmas coisas, sempre para que isso fique muito bem alinhado. E já nos testes substantivos, né, que são aqueles testes, vamos dizer assim, palpáveis, né, tangíveis, ele vai verificar a existência dos itens, né, vai verificar os direitos e obrigações se estão todos registrados, a ocorrência de alguma transação, né, de uma venda, de uma compra, a abrangência, né, se exatamente todas as transações foram registradas, não é? Vai fazer mensuração, apresentação e divulgação das contas, não é? E verificando tudo em testes de detalhes, se os procedimentos forem executados, né, em data correta, em data intermediária, procedimentos substantivos, procedimentos adicionais, ok? Para verificar todos os pontos de controle, né? Procedimentos analíticos, né? Analíticos aí, voltados mais para a área contábil mesmo, não é? O procedimento de revisão analítica, né? De análise de dados, né? A natureza da entidade, o conjunto de auditorias anteriores, disponibilidade de informações, relevância, confiabilidade, comparatibilidade, né? Comparação, ok? E outras coisas mais, certo? Então, quais são os procedimentos de auditoria, né? Aquilo que é o comum, a inspeção, o exame de registro, documentos, observação, né? Acompanhar processos e procedimentos, investigação e confirmação, não é? Vai lá investigar e vai obter a confirmação de como é feito aquilo dentro do processo, através de cálculos também, não é? Exatidão aritmética das demonstrações contábeis e as revisões analíticas que acabamos de falar aí, né? Verificar o comportamento dos valores, né? As transações, os índices, os quocientes, quantidades absolutas e outros meios para identificar a situação, né, e qualquer tipo de tendência, não é? Então, inspeção, observação, investigação e confirmação, aí tudo de forma mais detalhada, né? E aqui nós temos uma observação importante, que é a questão da circularização ou confirmação, tá? O que é isso, não é? É evidência de auditoria obtida como resposta por escrito, direta para o auditor, de um terceiro, não é? A parte que confirma, em papel, no formato eletrônico ou por outro meio. O que é isso, né? Quando você investiga contas, por exemplo, conta banco, transações, financiamentos dentro do seu balanço patrimonial, lá que está sendo auditado, o auditor ele solicita a fornecedores, a bancos, a credores, a devedores, não é? Aquele tipo de informação, para que eles confirmem se aquilo é realmente real, ok? Então, se aquilo existe, se aquilo é uma transação, não é uma transação fictícia, ok? Por isso,
geralmente, né, os auditores utilizam em bancos, porque bancos têm algumas determinações legais que eles não podem passar por cima, não é? Eles não podem ignorar. Então, os auditores pedem essas informações aos bancos e os bancos são obrigados a fornecer, até para que também eles não sejam arrolados, não é, em qualquer tipo de desconfiança. E eles têm um interesse muito maior de deixar tudo às claras, ok? Porque as multas são muito pesadas aí no caso de qualquer tipo de contrário aí, né? Qualquer coisa que seja contrário à lei aí, ok? Então também temos cálculo, revisão analítica e testes de áreas específicas, né? Como auditorias, né, de contas patrimoniais, ok? Vamos ver até onde caminhamos aqui. Falamos aqui dos procedimentos de auditoria com relação a testes de auditoria e testes de controle. A natureza e extensão dos testes de controle, né, de acordo aí com controles analíticos, substantivos, controles dos processos, não é? A época dos testes de controle dentro do planejamento, avaliação da efetividade operacional de todos esses controles, não é? Quais serão os utilizados, se você vai fazer revisão, inspeção, ok? Contas, né? Procedimentos substantivos, né? Que são as verificações do material, a existência do material, né? A existência das transações, os procedimentos analíticos, a revisão dos saldos, ok? Substantivos, procedimentos de auditoria, inspeção, como falamos, observação, investigação e confirmação, e a carta de circularização, que é essa carta de confirmação, não é, das transações. É uma carta externa, que ela é fornecida pelos fornecedores, né, ou agentes aí que existem aí, fatos contábeis investigando, que envolvem terceiros, ok? Dentro da própria companhia, tá bem? Muito bom. Com isso, somente para ficar aqui como um adendo já para a próxima aula, né? Os testes em áreas específicas aí de demonstrações contábeis, não é? Auditorias das contas patrimoniais, ok? Verificar tudo aquilo que a gente viu em conta patrimonial lá, né? Que faz parte do ativo, do passivo, do PL, né? Do patrimônio líquido da empresa, verificar a existência dessas contas, ok? Mas isso me parece ser já um assunto para a nossa próxima aula. É isso aí. Até aqui eu agradeço, obrigado, até a próxima aula.